Salve, salve galera! E a prosa não parou ainda e espero que não pare tão cedo. E eu continuo aqui nessa mesma mesa, no mesmo bar, aqui no Candeeiro, degustando cachaça da boa, que fique bem claro, com meu amigo professor Maurício Aia, pra gente continuar fazendo aí como é que fala? Um apanhado da história do Brasil através da literatura. E nesse vídeo o professor vai falar um pouco do José Luiz do Rego e onde que, como é que fala, a relação ali do tudo que ele escreveu com a cachaça, fazer uma linha do tempo aí também. Professor, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Tá engraçado, o pessoal que chegar primeira vez nesse vídeo vai falar por mais uma vez, mas é pra vocês saberem que tem os vídeos anteriores. O cara tá pegando time do YouTube. Pois é, bom, José Lins do Rego é um grande escritor paraibano, né? Ele escreve esse primeiro livro que ele publica de 1933, chamado justamente Menino de Engenho, né? E que é muito autobiográfico, assim, né? Não é totalmente autobiográfico, mas ele conta um pouco a história dele, e misturado com muita imaginação, mas o substrato todo de todas as histórias que ele vai contar é a história de um menino que cresce no engenho, né? Neto de um senhor de engenho ali no interior da Paraíba. E então, na verdade, eu acho interessante pensar, né? Porque um autor, né, um sociólogo importantíssimo para o Brasil, que é o Gilberto Freire, pernambucano, né, que vai escrever Casagrande Senzala, onde ele retrata justamente e outros livros como Nordeste, que é o açúcar, e principalmente o Nordeste, onde ele vai retratar esse cenário do Pernambuco do açúcar, né? Que aí Pernambuco e Paraíba, né? O José Lins do Rego é como se ele desse materialidade às imagens todas que o Gilberto Freire está lá estudando e procurando entender do ponto de vista sociológico, né? E histórico ali. Então é como se você desse vida aos personagens, às histórias que o Gilberto Freire procura estudar e compreender. Ele fala a partir de uma experiência pessoal, né? De maneira, eu conversei uma vez com o Gilberto Freire Neto, né, que é uma grande figura intelectual, um indivíduo que leva adiante o legado da família, né? E ele me contava justamente que também tinha a recíproca, quer dizer, que se o José Lins do Rego foi muito influenciado pelo Gilberto Freire, o Gilberto Freire também foi muito influenciado pelo José Lins do Rego, né? Bom, isso é para dar aí uma introdução, porque a cachaça, ela está presente, isso a gente conhece a frase famosa do Câmara Cascudo, né, que diz: onde moe o engenho, destila um alambique. Isso é a regra no Brasil, né, de um modo geral, ali desde algum momento aí na colonização do Brasil, que não sabe exatamente quando foi que começou a produzir a cachaça, mas em algum momento isso começou a acontecer e se torna o padrão mesmo, né? Onde você produz o açúcar, você vai ter a produção da cachaça. E isso aparece, então, nesse cenário construído em todo o chamado ciclo do açúcar do José Lins do Rego, que são vários livros, né? Você tem livros incríveis, como, por exemplo, Menino do Engenho, tem um chamado Banguê, que eu gosto muito, que Banguê é uma palavra que eu aprendi com o José Lins do Rego, justamente, que é o nome desses pequenos engenhos de açúcar, né, essas pequenas propriedades ali, comandada por um coronel, né? Ali no livro você tem o Coronel Lula, você tem, enfim, vários personagens que são essa figura do coronel, né? E que vão ser, e essa é a história toda do José Lins do Rego, é que ele justamente vai contar essa passagem da chegada das usinas, que é o que vai provocar a grande transformação na estrutura social dessa região, né? Porque aquilo que ele conta nesse final do século XIX,
onde você já não tem mais, por exemplo, já houve a abolição, mas as relações sociais ainda são muito tributárias de uma herança escravocrata. Você tem os trabalhadores ali que ainda estão sob um compromisso com a terra que é muito próximo ainda dessa relação escravocrata, né? Que vai mudar depois com a questão das usinas e que vai trazer realmente uma mudança importante ali. E aí, a cachaça, é interessante de ver isso, assim, que ela aparece como um produto secundário do engenho, né? E é um produto, é como uma espécie de um subproduto do açúcar, né? Que se produz sobretudo a partir do melado que vai se depositando no fundo do pão de açúcar. Porque o pão de açúcar, a gente conhece a pedra lá do Rio de Janeiro. O pão de açúcar era uma forma, né, feita de barro, onde o açúcar era colocado e passava, era onde ele era processado, né, dentro desses engenhos, de maneira a ser, ele não era refinado, mas ele era purificado ali, lavado. Eu não conheço os detalhes ali do processo, mas o fato é que ele tinha essa forma, como o pão de açúcar do Rio de Janeiro lá, você emborcasse aquilo, ele ficava um pouco, tem essa forma dessa corcova, né? E no fundo ficava um melado que era aproveitado justamente para a produção da cachaça, provavelmente junto com o caldo de cana e tal, né? E você tem então esse cenário, né? Quer dizer, a cachaça, né, que ele chama sobretudo de aguardente, e isso os autores do Nordeste preferem chamar de aguardente, né? Aparece na denominação cachaça, mas aguardente é predominante, né? Você tem Graciliano Ramos, o próprio João Cabral, que a gente falou lá no outro vídeo, o Zé do Rego e tal. Aguardente é o nome mais comum nessa região aí, né? Ela vai ser, então a cachaça, ela é produzida, mas ela é sobretudo depois contrabandeada, né? Quer dizer, eles falam contrabando aí, não é um contrabando para fora do país, mas é porque ela é comercializada no mercado negro, né? Quer dizer, no mercado fora da fiscalização, sem pagar imposto, essas coisas. E isso é mais ou menos o padrão. Tem um dado momento lá num dos livros, eu não lembro agora de cabeça qual, mas em que começam a querer fiscalizar e taxar a cachaça. Eles falam, o que é isso? Não existe isso, gente. Cachaça tá aí é para circular realmente, para a gente vender, é um subproduto, é outra coisa, né? E então, o que é interessante de ver, assim, né? Tem um livro que muita gente considera a obra-prima do José Lins do Rego, que é o Fogo Morto, né? Embora ele tenha vários livros excepcionais, esse realmente é um livro excepcional entre os excepcionais, onde aparece a figura do aguardenteiro, né? Quem que é esse aguardenteiro? Ali é sobretudo o Alípio, né? Que é um personagem que vende então cachaça. Ele comanda essas tropas de burro que vão escapar das chamadas estradas reais, né? Estradas reais são essas estradas onde as mercadorias são obrigadas a passar, porque onde elas vão ser fiscalizadas, então eles vão pelas outras vias, né? Vão escapar, vão por esses caminhos alternativos, né? E o Alípio, ele vai fazer justamente porque ele transita nesse mundo do engenho e também nesse mundo fora das estradas principais, ele se torna uma espécie de mensageiro dos cangaceiros, né? Que se torna uma força à parte dentro desse universo. Então você tem o poder dos senhores de engenho, que é um poder quase aristocrático ali, eles são quase que uma certa nobreza local de Pernambuco, tem poder quase de vida e morte sobre as pessoas e ao mesmo tempo uma certa realeza, uma ligação com a terra. Eles estão sempre a cavalo, nessa figura, como o Gilberto Freire fala, uma espécie de um centauro brasileiro, né? Quer dizer, o cavalo tem essa coisa de dar nobreza ao senhor de engenho. E então existe essa figura do senhor de engenho, existe o poder político oficial, que é uma coisa meio distante, né? Que aparece
O senhor de engenho influencia, obviamente, em toda a dimensão, toda a dinâmica política oficial do voto, ele tem os seus currais eleitorais, né, tem essa dinâmica toda. E você tem esse poder paralelo que surge, que são os capitães aí, que são esses cangaceiros, né, esses grandes líderes do cangaço, né, que vivem fora desse universo, mas vivem em relação com esse universo, né, dos engenhos. E é aí que o Alípio, que é um aguardenteiro, então ele é um contrabandista de aguardente, ele faz, na verdade, o papel de mensageiro. Então ele leva informações do universo, informações e não só, leva também comida. Tem o mestre José Amaro, que é que trabalha com, é um celeiro, né? Ele trabalha com couro, basicamente, que é um dos personagens principais ali. Ele vai se sensibilizar, porque ele também tá fulo da vida ali com essa coisa do poder dos senhores de engenho, e o capitão os capitães ali do cangaço, de alguma maneira, canalizam uma ideia de um poder popular, né? Um poder à parte, é um poder que de alguma maneira confronta o poder dos senhores de engenho. Então ele seduz também essas pessoas que estão ali já irritadas, né, cansadas de sempre sofrer o jugo dos senhores, né, e ele passa a colaborar então com o capitão do cangaço ali, né. Então há toda uma dinâmica, e quem faz todo esse trânsito é justamente o aguardenteiro, porque ele é a figura que transita entre os mundos, né. Legal. Ele é o Mercúrio, é o Exu da história ali, que faz essa passagem, né, entre os mundos ali, né, o mundo oficial e o mundo extraoficial, o mundo entre diferentes formas de poder que compõem essa sociedade real, né, não só o universo oficial que ela tá. Isso tudo está nos José do Rego, por isso que é uma riqueza incrível, humana, histórica. E ver como a cachaça participa de todo isso daí, como uma bebida popular, basicamente, né? Na casa do senhor de engenho não se toma cachaça, se toma vinho do Porto, se toma outras coisas, né? Mas o senhor de engenho produz a cachaça e vai. Interessante também que aparece no José do Rego, né, que também ajuda a entender um pouquinho da história, é que nessa região tem um dado momento que o personagem Carlos, né, que é essa espécie de duplo do José do Rego, ele vai estudar no colégio interno, né, e ele ali ele tem contato com outros filhos de senhores de engenho e tal, onde justamente ele vai revelar uma questão que é: os engenhos que eram exclusivamente dedicados à produção de aguardente, eles são tidos um pouco como uma certa certo rebaixamento. Ele não tem a nobreza dessa aristocracia do açúcar, né? É como se fosse, só faz aguardente, né? Não é, aguardente dentro desse universo realmente está presente em todos os engenhos, mas como um produto secundário, um lugar ali, mas também como um espaço de convivência entre os trabalhadores. Então é onde os trabalhadores vão, e quando chega o senhor de engenho, todo mundo fica quieto ali, acaba a conversa, né? Acaba o assunto. E a hora que eles saem, eles voltam a molhar a palavra novamente, para poder circular essas histórias todas que circulam aonde? Numa mesa. Numa mesa, tomando uma boa cachaça. Uou! Rapaz, eu fico só tomando nota aqui. Pô, obrigado, professor. Tem mais pra gente falar. Tem mais figura aí, personalidade, artista, enfim. A gente faz esse apanhado aí de cachaça e literatura brasileira. E cultura sociopolítica, tá tudo junto, na verdade, né? Tá tudo misturado, porque esse é que é o barato, né? Que a cachaça vira um veículo e a prosa vai para todos os lados, nada, ela, né? não tem fronteiras. Né? Legal. Então a gente fecha por aqui e tem mais um
tem mais um cara aí que a gente vai ouvir umas histórias com o professor Maurício. Obrigado, professor. Valeu, obrigado.